Falar conosco sobre o Plano Safra, nós vamos entrevistar agora o professor Roberto Rodrigues, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, que está ao vivo mais uma vez aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no Band News TV. Bom dia, seja bem-vindo, professor. Bom dia, muito obrigado. Estou à disposição. Queria ouvir primeiro a avaliação geral do senhor em relação ao montante de recursos e as condições. O senhor gostou? Olha, o volume de recursos é bom, é até acima do que nós imaginávamos, porque, como você disse muito bem, foi 27% a mais do que ano passado. A gente sabe que o governo está com dificuldades, então o volume de recursos é um volume bom. É suficiente? Essa é uma pergunta até meio cínica que a gente tem que responder de vez em quando. Um setor que cresce tanto quanto o agronegócio brasileiro, tão espetacularmente nos últimos anos, sempre demanda mais do que o governo pode oferecer. Então, recurso não é suficiente. Mas é um bom número, até acima nós esperávamos. Primeiro ponto. Professor. Segundo ponto, como o Lupião colocou, os juros estão um pouco altos, mas mesmo assim, melhores do que o do ano passado. Em alguns casos, na área de sustentabilidade, por exemplo, programas voltados à sustentabilidade têm juros menores ainda. Então, é um plano bom. Perdão, Cláudio Humberto. Professor, desculpe aí a interrupção, mas os governos, né, não é só o atual, mas os governantes de uma maneira geral, quando anunciam um plano Safra, parece que estão fazendo ali uma gentileza para o setor agropecuário, né, para o agronegócio brasileiro, quando na verdade é um negócio, né? O Banco do Brasil, por exemplo, que no ano passado registrou um desempenho espetacular, né, com um lucro superior a 30 bilhões de reais, só a carteira de financiamento do agro no Banco do Brasil é de mais de 300 bilhões de reais. Portanto, assim, é algo, e há financiamento, há crédito, porque tem ali o financiado paga a sua conta, né? E isso é que vai movimentando todo o agronegócio. Eu queria saber exatamente isso do senhor. Pela sua experiência, por tudo que o senhor que é professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, tem uma larga experiência desse tema, assim, qualquer governo pode não fazer o Plano Safra, pode agir de maneira a prejudicar o agronegócio, quer dizer, não é uma coisa meio que todo governo é obrigado a fazer isso, porque senão pode piorar as contas externas, enfim, a pauta de exportações do Brasil, coisas assim? Bom, Cláudio Humberto, a sua pergunta é interessante. Você pergunta se pode fazer. Pode. Se o governo quiser, ele pode fazer uma besteira dessa, mas é um tiro no pé. Obviamente é um tiro no pé. Nos primeiros 13 meses desse ano, por exemplo, o PIB do agronegócio cresceu 21%, do Brasil 1,9%. Portanto, o agro tem sido, como você falou muito bem, e você sempre fala isso, na verdade, até te agradeço por isso, tem sido a alavanca do Brasil, tem sido o agronegócio. E não é agricultura. A agricultura compra fertilizantes, defensivos, compra máquinas agrícolas, equipamentos, compra veículos, produz matéria-prima para a indústria de alimentos. Então, a agricultura mexe com a indústria brasileira. Demanda muito, demanda serviço, crédito, etc. Então, eu acho que o que a gente precisava pensar, Carlos Gilberto, não é se o governo pode ou não pode fazer, mas a gente precisava buscar mecanismos que reduzissem a dependência do agro do governo, para que não houvesse essa expectativa de um governo pode fazer ou não pode fazer. Claro que ele tem que... É para ele ajudar a agricultura, ajuda o país como um todo, não é só a agricultura, é o país como um todo. E é por isso que eu acho que nesse plano, Cláudio Humberto, faltou um ponto, pelo menos não apareceu ainda até agora, um ponto que me parece fundamental, que é o seguro rural, né? O seguro rural é o único instrumento que existe em política agrícola no mundo inteiro que garante a estabilidade da renda. Uma crise climática, ou uma quebra de produção por questões climáticas, e nós estamos ameaçados com o El Niño esse ano, é uma ameaça do El Niño. Pode trazer desastres enormes para a agricultura em qualquer lugar do mundo. A primeira coisa que fiz com o ministro da Agricultura, você se lembra disso, foi criar o seguro rural, exatamente com esse objetivo, dar estabilidade à renda. E, ao mesmo tempo, criar aqueles títulos do agronegócio, o LCA, o CRA, o CDCA, CWA, que são instrumentos que atraem o crédito privado para a agricultura. O mercado de capitais funciona longe do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, sem querer dispensar. Mas o objetivo que a gente deve ter sempre é reduzir a dependência de qualquer setor, no nosso caso do agro, do governo.
para que o plano de safra seja cada vez menos relevante e que o mercado funcione. Então, falta seguro. Esse ano, eu estou um pouco preocupado, Claudio Humberto, vocês já falamos sobre isso uma vez aqui, com os preços agrícolas. Os preços caíram demais, né? Tinham subido demais com a pandemia, porque a demanda não foi atendida, os preços dobraram em dólar. Nos últimos 2 ou 3, 4 meses, caíram 30%, 40%, 50%. Então, os preços caíram muito. Tendem a cair mais com a safra muito grande nos Estados Unidos, no hemisfério norte, de maneira geral, e também com a safra que vão plantar esse ano, aqui no Brasil, na Argentina, no hemisfério sul. Então, pode ter uma oferta ano que vem ainda maior de produtos agrícolas, reduzindo os preços. Os custos caíram, mas caíram menos que os preços. Então, você tem um descasamento. 2 pontos. Terceiro ponto, câmbio. Nós compramos insumos a $1 dólar de R$5. Já está abaixo de 5. Quanto será o ano que vem, na colheita? 4,80? 4,70? Outro descasamento. Quarto, o El Niño pode quebrar a produtividade. Quinto, temos o problema da gripe aviária, que até agora, graças a Deus, não chegou no Brasil e nós estamos bem preparados para enfrentá-la. Mas na hipótese que ela aconteça, o que vai ter consequência? Cai o comércio de milho, cai o preço do milho. Então nós temos uma porção de nuvens cinzentas no horizonte para o ano que vem. Por isso, eu penso que os 2 pontos são fundamentais no plano de safra. Primeiro, seguro rural, para garantir o produtor contra acidentes de percurso de caráter climático. E segundo, recursos vultosos para a comercialização da safra. O produtor não se obrigar a jogar fora a sua produtividade agrícola, a sua produção agrícola, quando o preço está muito baixo. Então, esses 2 pontos ainda precisam ser mais esclarecidos no plano de safra. Professor, Sônia Blota aqui, um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Gente. Um bom dia para o senhor, uma boa tarde aqui de Paris. E muito interessante isso que o senhor falou a respeito do seguro. E tinha um outro aspecto que eu gostaria de perguntar para o senhor. Os produtores rurais no Brasil, eles sofrem muito com a falta de possibilidades de armazenamento. Como nós poderíamos avançar com esse problema? Falta financiamento, faltam indústrias nacionais nesse segmento. Qual seria a saída para isso, professor? Sônia, bom dia, Sônia. Boa tarde para você aí. Você tem toda a razão. Esse quase que é uma doença recorrente nossa. Há anos reclamamos com falta de infraestrutura. Dessa vez o plano de safra está positivo. Tem o PCA, que é o plano de armazenagem, que vai colocar recursos até com juros menores para a gente construir armazém. Mas não dá tempo. Você pode aumentar a rede de armazenagem, mas não para o ano que vem. Então temos que ter um processo bastante vigoroso de armazenagem, sobretudo, Sônia, em nível de propriedade rural. No Brasil, nós temos muito pouco silo e armazém em nível de propriedade. Tem armazém do governo, tem armazéns privados que são caros até para manter. Então, o que nós temos que incentivar muito é investimento em silos na propriedade rural. Até porque, com isso, o produtor tem um arbítrio melhor. Ele tendo o produto na sua casa, ele vende a hora que ele quiser vender. Ele pode até fazer besteira, vender mal, vender errado, mas ele tem arbítrio. Se ele não tiver armazém, ele não tem arbítrio. Depende do que aconteceu esse ano. Esse ano, Sônia, uma coisa importante, a maior safra da história de grãos, 310 milhões de toneladas. Não tem um armazém nem para metade disso aí. Resultado, o produtor é obrigado a vender. A fazer o que com a produção? Tem que vender. Como ele tem que vender, o mercado sabe que ele tem que vender, joga o preço para baixo. Então, por isso que nós temos que ter armazéns, tem toda a razão, mas também financiamento para a comercialização, para o produtor ter uma condição de armazenar e não depender da venda para fazer sua renda. Então, os pontos se somam. Parabéns, esse tema é muito importante, minha filha, nós temos que cuidar dele mesmo, é verdade. E esse plano de safra é bom, só que o tempo é curto para ele fazer uma coisa grande até o ano que vem. Professor, bom dia, Marco Antônio Sabino. O presidente Lula, quando fez o discurso ali, nesse trecho que a gente assistiu, fala que esse plano não pode acompanhar qualquer posição ideológica e que um governo responsável tem que valorizar um setor como o agro, que faz a imagem e a economia do Brasil mudarem totalmente de patamar. A pergunta é, o senhor acredita realmente, a partir de agora, nessa postura mais favorável, mais simpática ao agro, ou seja, acabar com essa questão beligerante que há do governo em relação ao agro? Marcos, eu acredito sim. Eu acredito até porque o ministro Carlos Fávaro da Agricultura é um agricultor, é uma liderança rural, conhece o setor e ele tem feito um trabalho muito grande. Esse plano de safra, em grande parte, se deve à
a insistência dele para os recursos saírem em tempo e hora da maneira adequada. Então, eu acredito que sim. Todavia, Marcos, tem ainda uma quesilha que nós temos que resolver aí. Por exemplo, ontem saiu o plano de safra para a agricultura média e grandes produtores, e hoje saiu o pequeno produtor. Por que tem 2 planos de safra, pequeno e médio, né? Porque tem 2 ministérios da agricultura, para o pequeno e para o médio. É tudo agricultor, pequeno, médio, médio. Obviamente, nós precisamos de programas diferentes para cada tipo de produtor rural. Mas é uma coisa só, é uma classe só. Eu pergunto, por que não tem Ministério do Turismo, pequeno turismo e grande turismo? Ministério da Saúde, grande saúde e pequena saúde. Por que tem que fazer essa questão? Já é uma questão ideológica, Marcos, sabe? Essa divisão. Então, seria interessante que nós tivéssemos um único Ministério da Agricultura, uma única visão estratégica que contemplasse a tecnologia, a armazenagem, como a senhora citou, e a logística, na verdade, não é só armazenagem, ferrovia, rodovia, por toda essa questão de estrutura logística. Acordos comerciais são essenciais. Nós podemos, Marcos, produzir 500 milhões de toneladas de grão, podemos crescer muito, qualquer coisa no Brasil. Nós temos um horizonte ilimitado de crescimento, mas tem que ter mercado para isso. Não tem que ter acordo comercial. Eu sou de um tempo, vocês são todos muito jovens, mas eu sou de um tempo quando o café no Brasil era dominado pelo IBC, um órgão de governo, não é? Só o IBC que exportava café. Nós éramos grande, ainda é uma oportunidade de café, mas naquele tempo era maior do que é hoje, em termos relativos. E a oferta era muito grande, e os preços ficaram muito baixos. O que o IBC fez? Jogou o café no mar. Eu me lembro dos anos assim, jogamos milhares de sacos de café no mar para baixar o estoque para o preço subir. Hoje não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Vai jogar o quê? Quantos bilhões de toneladas de soja e milho no mar? Não pode fazer isso. Então, não temos que ter mercados garantidos. Então, acordos comerciais são fundamentais. Tecnologia é fundamental. Um plano de safra que dê renda com o seguro funcionando é fundamental. Essa estratégia é fundamental e é um pacote cujo papel de embrulho é sustentabilidade, que, aliás, foi muito bem tratado nesse plano também. Professor, em abril passado agora, né, há poucos meses, portanto, o Parlamento Europeu aprovou uma medida que, enfim, o objetivo era atingir e prejudicar o Brasil, né, e favorecer também, uma medida protecionista, favorecer o seu próprio agronegócio, a sua própria produção agropecuária, que é uma decisão que impede a entrada no território europeu de produtos chamados produtos originários de áreas florestais desmatadas, né? Na verdade, eles acreditam nas mentiras, inclusive de brasileiros, quando viajam para o exterior, políticos brasileiros, inclusive, hoje estão no governo, né? Sobre essa devastação descontrolada da Amazônia e etc. e tal. Então, eles pegaram ali um pretexto perfeito para impor esse tipo de restrição e favorecer os seus próprios produtores. O senhor não acha que, apesar de alguns países europeus terem uma relação comercial no agronegócio quase irrelevante com o Brasil, isso é um risco, isso pode ser um risco para o agronegócio brasileiro, tanto quanto o El Niño? É um risco, sim, é um risco crescente, Cláudio Humberto, porque não é só a Europa. Hoje, outros países compradores nossos, Estados Unidos, a própria China, começam a falar também dessa temática ambiental como um instrumento de defesa comercial, na verdade. Então, eu dividiria essa sua questão em pelo menos 2 temas diferentes. O primeiro, você mesmo citou muito claramente. A União Europeia faz isso para defender os seus produtores. Ela está errada? Ela está certa. Ela está certa. Está defendendo os produtores dela. Nós temos que fazer a mesma coisa, defender os nossos aqui. Está certo? Então, esse é o primeiro ponto. Ela não está errada em fazer isso aí. O erro está em usar um argumento bom, que é o argumento da defesa do meio ambiente, para criar uma barreira comercial. Então há uma certa hipocrisia nesse processo. Mas ela não está errada em fazer isso, ela está certa, está defendendo o pessoal dela. O que ela tem que fazer? Então esse é o primeiro ponto. Ela está certa, embora o argumento seja um argumento hipócrita, né? O resultado é hipócrita. O que nós temos que fazer aqui, independente da União Europeia, Estados Unidos ou China, é acabar com tudo que há de ilegalidade no país. Desmatamento ilegal. Isso é crime. É ilegal. Não tem o que discutir mais. A própria Marina Silva, que é a ministra do Meio Ambiente, disse ontem que 98% do desmatamento ilegal não é feito por agricultores, é por aventureiros. E hoje está claro que tem isso, tem até crime envolvido com o desmatamento ilegal.
Então, o produtor rural não desmata ilegalmente, o produtor rural não invade terra, o produtor rural não faz garimpo clandestino, não faz incêndio criminoso. O que é crime tem que ser resolvido. O Código Florestal tem que ser implementado. Os governos é que têm que cuidar disso, federal e estadual. Então, nós temos que exigir que haja fim das ilegalidades, porque a ilegalidade é usada, você sabe disso, você já falou isso mais de uma vez, Claudio Roberto. A ilegalidade que é cometida no Brasil, não por agricultores, mas por aventureiros, é usada pelo concorrente para misturar a estação, dizendo que o agricultor faz isso. Você está morando lá na Suíça, lá no interior da Irlanda, não sabe se é desmatamento ilegal, ilegal, quem fez, mas acredita na história, na narrativa, de que a agricultura brasileira é plantada em áreas desmatadas depois de dezembro de 2020. Isso vai ser um problema sério para a gente. Nós vamos ter que provar que um gaúcho que está produzindo há 100 anos no Rio Grande do Sul vai ter que provar que ele não desmatou nada esse ano. Então vai custar caro, vai perder a competitividade. Então, o que nós temos que fazer é acabar com o que é ilegal para acabar com o argumento. Vou dar só um número para você ver isso, Cláudio Roberto. No ano 2000, o agronegócio brasileiro exportou 21 bilhões de dólares. No ano passado, 160 bilhões de dólares. 8 vezes mais em 22 anos. O que significou isso? Tiramos o mercado de alguém. Alguém perdeu o mercado para nós. Nós estamos exportando para 190 países. Alguém perdeu o mercado. Quem perde o mercado não fica feliz. Vai criar qualquer mecanismo para tirar a gente do mercado de volta. Então, nós temos que eliminar o argumento. Por hipócrita que seja, ele está certo. Eles estão certos. Eu não quero saber se a Inglaterra, ou a Alemanha, ou a Irlanda acham ruim. Eu não posso aceitar o desmatamento ilegal, nem invasão de terra, nem crime nenhum. Professor, nós gastamos 65 bilhões de dólares com a importação de fertilizantes. Como temos basicamente tudo, por que a gente tem que enfrentar esse tipo de insanidade? Olha, essa é uma pergunta importantíssima, Sônia. O Brasil, até os anos 70, tinha uma agricultura costeira. Por quê? Porque o consumo era costeiro. As capitais do consumo era costeiro. E aí o governo militar, na época, com uma ação estratégica, achou que precisava ocupar o vazio territorial do centro-oeste, da fronteira agrícola, que não tinha nem gente, nem economia. E o caminho foi a agricultura. Então, fomos planos como Polo Centro, Prodecer, que trouxeram esses planos, sobretudo gaúchos, para o centro-oeste do país. Depois vieram catarinenses, paraenses, paulistas, mineiros, capixaba, nordestino, e o centro-oeste virou um Maracanã, vai ser jogada a partir da final da Copa do Mundo da Alimentação. Só que é uma terra pobre, era cerrado. Eu sou de um tempo em que o agricultor aqui de São Paulo dizia, cerrado, Deus me livre, cerrado nem dado e nem herdado, porque era pobre, era ácido, não tinha matéria orgânica, não segurava umidade. A Embrapa dominou o cerrado, com a tecnologia amplamente sustentável. E hoje é uma região extraordinariamente produtiva no Brasil. Só que era pobre. Mas o crescimento, Sônia, foi tão rápido, a ida para o cerrado foi tão rápida, e não tinha adubo no Brasil, mas tinha no mundo. Vamos comprar adubo no mundo. Então, esse mecanismo ficou fácil, ficou evidente. Vamos trazer adubo, exportamos soja, pagamos adubo com a soja que nós exportamos. E ficou fácil, até que, no ano passado, nos dois últimos anos, a pandemia rompeu cadeias de produção no mundo inteiro, e a guerra na Ucrânia rompeu o acesso a alguns produtos, sobretudo o potássio, que é um produto que nós importamos 95% de potássio. Então, isso exigiu uma revisão do processo e estamos olhando para isso. E são pelo menos duas coisas acontecendo. Primeiro, tem um Plano Nacional de Fertilizantes, feito pelo governo passado, e que vai determinar uma nova direção para produzir aqui no Brasil. É caro, Sônia, porque mineração é caro, demora para retornar. Mas tem um outro que está acontecendo muito depressa no Brasil, que é o uso de fertilizantes orgânicos ou organominerais. Pra você ter uma ideia, os bioinsumos, sobretudo defensivos de ordem biológica, no Brasil estão crescendo ao ritmo de 50% ao ano. No mundo é 15% ao ano. Isso mostra a espetacular adaptabilidade da tecnologia no Brasil, o produtor rural no Brasil. Rapidamente encontrou uma solução para mitigar a dependência do importado. Mas, mesmo com isso tudo que nós estamos fazendo, e bem feito, com a Embrapa trabalhando, todo mundo trabalhando forte nesse processo todo de bio na agricultura, né? A dependência nossa não vai acabar jamais. Vamos chegar a 30%,
40% da dependência, mas nunca terminará, porque nós não temos no Brasil potássio suficiente. Professor Roberto Rodrigues, um dos maiores conhecedores do mundo agro aqui no nosso país, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas. Sempre um grande prazer receber o senhor aqui no Jornal Gente e ouvi-lo a respeito dos assuntos que estão aqui na pauta do dia a dia de notícias. Esse aqui, por exemplo, o Plano Safra. Obrigada, viu, professor? Volte sempre, até uma próxima. Obrigado, Adriano. Obrigada pela aula, professor. Imagine. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.